trabalhos aí da aula, tá? Hoje, 30/5, a gente chega aí à segunda aula da disciplina da professora Carol, Gestão Operacional, dentro da pós-graduação em Administração Pública, tá? Desejo uma boa aula a todos, desejo um bom trabalho aí para a professora e fique à vontade que a sala é sua. Boa noite a todos, obrigada, Alessandro, queridíssimos que estão cumprimentando aqui no chat, boa noite, que alegria, que honra estar com vocês. Hoje, dia 30/5, como bem o Alessandro disse anteriormente, nós estaremos aí cumprindo a segunda aula da disciplina de gestão operacional. Hoje nós iremos trabalhar um pouquinho o segundo momento do caderno didático, que eu vou mostrar agora para vocês. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Estou projetando aqui, só um instante, vai aparecer agora na sua tela a minha projeção. Mais um minuto. Só mais um instante. Agora sim, eu estarei somente com uma tela, inicialmente, e eu peço que vocês fiquem à vontade para interagir, para fazer ponderações no chat, para salientarem, para me interromperem. Caso queiram, pode levantar as mãozinhas aí, fiquem à vontade, para que esse momento seja bem interativo mesmo. E olha só um instante. Como eu estou somente com uma tela aqui, eu não consigo acompanhar o chat, mas eu sei que o Alessandro está aí me dando esse suporte maravilhoso de sempre. Agradeço desde já, Alessandro. E fiquem à vontade, como eu disse anteriormente. Daqui a pouquinho nós vamos fazer algumas ponderações e interações utilizando uma ferramenta, uma estratégia de ensino bem bacana, tá bom? Então, só para a gente fazer uma rememoração da nossa última aula. Na nossa última aula, nós trabalhamos o ciclo PEAC, né? Basicamente, planejamento, execução, avaliação e controle. Vale observar que todo esse material que eu estou utilizando está disponível, atualizado no AVA, então vocês fiquem à vontade para utilizá-lo, para acompanhá-lo, para estudar a partir do mesmo. E hoje, a partir do que nós trabalhamos semana passada, nós iremos entrar na aula 02, cujo tema e cuja temática vai envolver aí as páginas do livro, das páginas 40 a 68 do caderno didático. Nós temos como objetivo dessa unidade a compreensão do que é o controle operacional e a compreensão das demandas do Estado e da sociedade de uma forma bem simplista, objetiva e assertiva. Então, introduzindo aí o controle operacional e as demandas do Estado e da sociedade, nosso objetivo especificamente com essa aula, com essas páginas, com esse momento, né, é justamente o foco no controle. Então, dentro do ciclo PEAC, nós temos o planejamento, a execução, a avaliação e a última etapa aí do ciclo é o controle. E é o foco dessas páginas que compreendem as páginas 40 a 68. Então, nosso objetivo vai ser estudar os tipos de controle que ocorrem na administração pública, os agentes responsáveis pelo exercício desse controle, as formas com que a sociedade, os estados, né, podem aí juntar forças para que os serviços públicos sejam prestados com qualidade sob a ótica dessa função, dessa etapa que é o controle, a importância e a relevância desse controle dentro dessa prestação desse serviço de forma qualitativa e assertiva, efetiva e relevante, e da relação custo versus benefício da atuação desses entes para que seja vantajosa, ou seja, assertiva, qualitativa, para quem está na ponta, né, para o contribuinte, para o beneficiário final. Então, esse é o nosso objetivo. E dessa forma, entendendo um pouquinho mais e adentrando um pouquinho mais na função aí, na etapa controle, nós precisamos entender de que controle nós estamos falando efetivamente. Então, com a análise de todo o modelo explicativo que foi trabalhado na última aula, o modelo PEAC, cuja inspiração é o PDCA, e nós falamos disso, e isso foi temática do nosso fórum de número 1, nessa correlação entre PDCA, que é a inspiração, e o ciclo PEAC, que é um desdobramento aí do PDCA, é que nós iremos aí constatar
que o controle, ele representa, ele se caracteriza como uma das 4 etapas do ciclo, na verdade, a última etapa, e é uma etapa de aprendizagem. Na última aula, nós conversamos muito, né, acerca do planejamento, que efetiva ali a determinação de objetivos, de metas, tudo que será desenvolvido, desencadeado durante o processo operacional, durante o processo que envolve o beneficiário, aquele que está na ponta, de forma assertiva. Nós vimos também que a execução diz respeito à capacitação, ao treinamento das pessoas, à prática operacional, à execução em si do serviço ou da prestação do serviço. Nós vimos também que a parte de avaliação é aquela parte que vem mensurar, né, que vem avaliar aquilo que foi planejado anteriormente, que vem fazer um levantamento se aquilo que foi planejado está em execução, foi executado, foi efetivado realmente. E, por fim, o controle, como última parte aí desse ciclo PEAC, vem ser e trazer para a gente o aprendizado. E, a partir do aprendizado, as ações preventivas, as ações corretivas, as ponderações, os adendos, as sinalizações acerca de tudo que foi operacionalizado, acerca de tudo que foi planejado, executado, acerca de todas as outras etapas anteriores que antecedem aí o controle. E é dessa forma que é uma função, é uma etapa extremamente estratégica. Então, é aquele momento de reflexão, de aprendizado, mas é um momento também de intervenção, né? De intervenção no sentido preventivo, no sentido de pensar o próximo ciclo, a próxima operação e as demais ações e operações também. Nós temos, e não podemos nos esquecer, que nós estamos falando aí dos aprendizados políticos que versam sobre as políticas públicas, os planos e programas e as ações operacionais. Mas o nosso foco, né, em si, o foco desta disciplina são as ações operacionais. É o entendimento e a compreensão do que esse controle pode auxiliar efetivamente na ponta, em contato direto com o beneficiário. E a etapa controle, de uma forma sucinta e objetiva, nesse contexto que eu apresentei para vocês, né, é uma etapa que apresenta um conjunto de atividades ou de procedimentos que é realizado depois de constatadas as irregularidades na etapa de avaliação. Como eu disse para vocês agora, né? A etapa de avaliação é uma etapa anterior, é uma etapa em que nós temos aí a mensuração, o levantamento das informações, uma avaliação mesmo, por isso que é chamada de avaliação, uma avaliação mesmo daquilo que foi planejado e executado, para então a constatação das irregularidades, das melhorias, dos pontos de aprimoramento, de melhoramento. É um momento, o controle representa mesmo um momento de aprendizado, né? E, em princípio, deve reconduzir o objeto de controle ao que foi planejado, ou seja, o planejamento é a base. Não existe dentro do ciclo PEAC uma etapa mais importante do que a outra, mas o pontapé inicial é o planejamento. Então, o controle, ele estará atuando sob a ótica daquilo que foi planejado, daquilo que foi executado posteriormente, daquilo que foi avaliado, e o aprendizado será extraído a partir desse momento, que é essa etapa de controle. Mas é um aprendizado que eu geralmente falo que, assim, é um aprendizado com ação. Né? Não é aquele aprendizado, vou fazer uma reflexão nesse momento e vou ficar refletindo e refletindo por um tempo. Não, é uma reflexão para posteriores ações, para melhorias, para atitudes que completem e aprimorem todo o próximo processo, todo o próximo ciclo. Tá bom? Desta forma, né, mesmo para os usuários das prestações de serviços públicos, muitas vezes o controle é tido e é enxergado, é vislumbrado como algo negativo. Toda vez que a gente apresenta, que a gente fala, né, que um gestor público ele é controlador, às vezes soa, né, como negativo, passa-se a impressão de algo negativo, de algo ruim.
Porém, nós precisamos evoluir no nosso mindset, na nossa mentalidade e entender o controle como algo positivo. Entender o controle como uma ferramenta, né, dentro do ciclo, como uma estratégia justamente para o aprimoramento. Né? Não é uma estratégia de apontamento de erros, não. É uma estratégia de reconhecimento daquilo que precisa ser aprendido, daquilo que precisa ser melhorado e aprimorado. É um desafio executar essa etapa controle para qualquer gestor dentro da esfera pública, né? Na verdade, nós temos percebido que a gestão pública ela é desafiadora e nós temos conversamos semana passada e hoje vamos falar também desses desafios que estão na ponta, que estão com aqueles que estão executando, que estão com aqueles que estão executando toda a parte operacional. Desta forma, o controle pelo Estado e as suas demandas para o controle operacional, ou seja, entrando no controle operacional efetivamente, o poder de fiscalização que sobre elas as organizações exercem, os órgãos, o poder judiciário, legislativo e executivo, com o objetivo de quê? Né? O controle é executado, então precisa ser entendido como algo positivo e não meramente negativo, como um melhoramento, uma aprendizagem, com o objetivo de garantir o que é a conformidade das atuações dessas esferas aí governamentais com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. Daquela questão do direito administrativo que impera quando também estamos falando de operações, quando também estamos falando de gestão operacional. E eu separei aqui para a gente, tem no material, no caderno didático, 3 exemplos desse controle executado efetivamente pelo Estado. Então, no número 1, nós temos que, o exemplo 1, no ordenamento jurídico brasileiro, o controle é viabilizado pela elaboração do orçamento federal. Está previsto lá na Constituição Federal de 1988, no artigo 165, no capítulo das finanças públicas. Esse é um tipo de exemplo sob a ordenança jurídica, sob a ótica de orçamento. Nós temos no número 2 um outro exemplo de controle e executado pelo Estado, é que no ordenamento jurídico brasileiro, o controle é viabilizado pela elaboração do orçamento, e repetir aí, né? Prevista na Constituição, e o 3 são 2 exemplos, na verdade. Nós temos aí que a Constituição estabelece que as obras, serviços, compras e alienações fossem contratados mediante processo de licitação pública. Então, com base nesse artigo, nós temos aí uma execução da força, da esfera estatal no quesito da aplicação desta etapa que é o controle. Então, essa lei aí, ela visa assegurar a execução desse controle sob a ótica das licitações, das compras e das prestações de serviço. Nós temos também alguns objetivos do controle pelo Estado. Por que exercer o controle, né? Por que executar o controle? Então, primeiro, para proteger os ativos públicos. Aqui as ações de controle, elas devem estabelecer um conjunto de normas que impeça o uso indevido dos recursos públicos ou pelo menos assegure a rápida detecção dessas situações. Então, nesse momento, né, nós temos o estabelecimento legal, regimental do controle de forma preventiva, assegurando aí e impedindo o uso indevido de recursos públicos. Nós temos também um outro objetivo, que é a diminuição do risco de tomadas de decisões incorretas, né? Ou seja, o controle, ele vem providenciar essas ações de forma a implementar um sistema de informações que apoie a tomada de decisão correta. E aí, fazendo um adendo, quando a gente fala de sistemas de informação, e os autores do caderno didático foram felizes também, porque eles apresentam sistemas como ferramentas para controle. Às vezes a gente fica muito na parte teórica e não consegue adentrar na parte prática. E nós temos a parte de praticidade da execução do controle a partir das informações. Nós estamos na era das informações, na era do conhecimento. Informação é poder. Informação para a tomada de decisão precisa ser um embasamento. Hoje, a gestão pública não pode mais ser atuante na base da intuição, né? Não somente a gestão pública, mas
todo tipo de gestão, sobre a esfera pública, privada, nós temos uma gestão que precisa se embasar em informações. E por isso que há sim alguns sistemas, e nós vamos falar desses sistemas nas próximas aulas também, que garantem as informações e que proporcionam aí, a partir dessas informações, um processo de tomada de decisões dentro da gestão pública de forma assertiva e efetiva. É claro, nós não podemos falar que não existirá aí, né, gente, os erros, as dificuldades, elas fazem parte do processo, mas as informações auxiliarão a diminuição desses erros, desses riscos no processo de tomada de decisões, dentro das políticas públicas, dos planos e programas e das ações operacionais. E olha só, nós temos também o objetivo, dentro do controle pelo Estado, de conseguir adesão às políticas públicas, né? As ações de controle, elas devem ser implementadas de modo a indicar aos diversos níveis organizacionais, né, que são prestadores dos serviços públicos, a forma como políticas públicas, os planos e os programas e ações operacionais estão alinhados, devem ser alinhados e executados, tá bom? Para isso também objetiva-se o controle pelo Estado. Nós temos alguns tipos de controle operacional pelo Estado. Né? Estão previstos aí expressamente 2 níveis de controle pelo Estado. O controle interno de cada poder e o controle de caráter externo, realizado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Nós vamos entender um pouquinho mais disso agora. Quando estamos falando de um controle interno ou um controle administrativo, nós temos aí, de acordo com Meirelles, que esse controle interno é todo aquele que o executivo e os órgãos de administração dos demais poderes exercem sobre as suas próprias atividades, ou seja, algo interno, algo administrativo, visando mantê-las dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização. Então, nós temos um objetivo interno, um olhar interno, um olhar próprio, um olhar para as atividades que estão sendo executadas. Esse controle é denominado de supervisão ministerial e se processa por meio da orientação, coordenação, controle das atividades desses órgãos que são subordinados ou vinculados ao ministério. É algo efetivo, interno, um olhar próprio para as atividades em órgão. Nós temos também o que é chamado de controle externo, que é o controle legislativo, e o mesmo autor traz para a gente, que é um controle parlamentar, né, que é exercido por órgãos aí legislativos ou comissões parlamentares em relação a alguns atos de poder do executivo. E aí nós temos como um controle eminentemente político. O autor traz para a gente que é um controle indiferente aos direitos individuais, mas que objetivam interesses do Estado e da comunidade. É um controle externo, que vislumbra os beneficiários, vislumbra os atendimentos e a chegada operacional para aquele que está na ponta. Nós temos também um controle judicial, que é aquele exercido exclusivamente pelos órgãos do poder judiciário sobre os atos do executivo, legislativo e do próprio judiciário em relação às atividades administrativas. Nós temos uma evolução também histórica dos controles, né? E aqui existem algumas outras tipologias, nomenclaturas aí, explicações acerca do controle que considera a origem dos controladores. Então teríamos um controle parlamentar executado por políticos, um controle processual exercido pelos burocratas e um controle social exercido por quem? Pela sociedade. Essa classificação, ela tem uma relevância e se torna interessante quando a intenção é analisar essa evolução histórica, uma base conceitual, uma linha do tempo acerca, né, da origem, da execução, quando o assunto é controle. Quando a gente está falando de controle social, que é essa última temática aqui, ó, que é super importante, nós vamos falar de transparência. E esse é um ponto interessante, relevante, muito importante, quando nós estamos falando de gestão pública,
quando nós estamos falando de gestores públicos, quando nós estamos falando de beneficiários e de controle pela sociedade. Né, os beneficiários da gestão pública representam aí a sociedade. E nós temos aí alguns pontos importantes relacionados à transparência, né, e também a essa expressão que traz para a gente, né, é algo extremamente utilizado, difundido, reconhecido e que traz para a gente um olhar acerca da ética, da postura, acerca da responsabilidade e principalmente nessa responsabilidade ética vinculada à prestação de contas. E aí nós temos esse conceito inicialmente de transparência, que parte dessa responsabilidade ética na prestação de contas e que diz respeito a esse controle aí social, a essa prestação de contas, essa transparência, essa demonstração da utilização real, verdadeira dos recursos. E isso acontece mediante ao processo de tomada de decisões e a facilitação e esse acesso às informações, que é o que nós chamamos de accountability, que representa aí para a gente nada mais, nada menos que essa transparência e essa responsabilidade na prestação de contas. Então, são conceitos interdependentes, pois o exercício do controle social somente pode ocorrer quando forem implementados de forma ampla instrumentos informacionais. Mais uma vez, nós estamos falando de sistemas de informações que são divulgadas, de informações que são utilizadas para o processo decisório dentro da gestão pública, de divulgação das ações do governo e estruturas para receber e para processar as reclamações, né, as demandas oriundas da sociedade, aquilo que a aquilo que a sociedade almeja, aquilo que a sociedade tem reclamado, tem pedido, tem clamado. Então, só para a gente resumir, porque eu quero usar com vocês daqui a pouquinho uma ferramenta interativa para a gente falar sobre controle. Resumindo os capítulos 1 e 2 do caderno didático, nós temos o capítulo 1, e eu estou voltando um pouquinho no capítulo 1, porque o fórum de número 2 também irá abordar, e eu vou falar do fórum daqui a pouquinho, um pouquinho do ciclo PEAC. Nós vamos conversar sobre esse fórum, eu vou apresentar para vocês as especificidades, as características, né? O que eu estou esperando, a minha expectativa aí dentro da discussão do fórum, mas nós iremos utilizar os conceitos da aula passada, do capítulo 1, e nós trabalhamos hoje o capítulo 2 também, um pouquinho do 1, finalização do 1 para o 2. Então, é importante entender o ciclo de gestão das ações operacionais como algo obrigatório, né? Como algo estratégico, como algo útil. Eu falo isso porque, às vezes, fica parecendo para o gestor público que é algo no imaginário, mas precisa se tornar palpável. Por que o ciclo PEAC ele foi inspirado no ciclo PDCA? Justamente porque, quando falamos de PDCA, estamos falando de qualidade, dessa busca por efetividade, dessa busca por ações eficazes, por ações eficientes. Quando a gente fala do ciclo PDCA, nós estamos falando de um processo que envolve a melhoria contínua e sistemática. Por isso, a inspiração e o desdobramento do PDCA para a gestão pública e efetivado como ciclo PEAC. É como se fosse uma evolução do PDCA com um olhar, com um foco para a gestão pública. E a importância disso ser e se tornar algo obrigatório, utilizável, palpável, executável, é justamente para melhorar essa prestação de serviço e as operações que acontecem para os beneficiários. Desta forma, né, perceba que o ciclo de gestão das ações operacionais é obrigatório, pois sem ele não se concretiza a prestação de serviços públicos em qualquer esfera do Estado e nas organizações não estatais, mas sua interdependência dos ciclos de gestão de nível superior exige aí dos gestores operacionais
habilidades importantes para acompanhar e atuar junto aos gestores de outras instâncias com seus modelos de gestão próprios. Ou seja, ferramenta estratégica, prática, e por isso que nós apresentamos essa ferramenta, esse ciclo PEAC, para utilização durante a execução, durante a operação, na prestação do serviço público. Nós também evidenciamos a partir do capítulo 1 e 2 a questão do controle, né? O controle não visto como algo negativo, o controle enxergado como algo também estratégico, reconhecido como a última etapa do ciclo PEAC. Né? O controle aí trazendo à tona a relevância da transparência na prestação de contas, da ética, quando a gente fala de prestação de contas. E, por fim, nós percebemos que o controle operacional para as organizações e para os gestores públicos podem caracterizar um momento de aprendizado. Eu sempre gosto de frisar que o controle representa essa etapa. Este momento de aprendizagem é aquele momento de retroalimentação, de retroavaliação, é aquele momento em que se pensam ações para o melhoramento, para o aprimoramento, a todo momento, em todo ciclo, e para os próximos ciclos. Para quê? Né? O aprendizado ele é importante para o desenvolvimento e a institucionalização da prestação de serviços públicos, transcendendo assim o tradicional papel repressivo e às vezes negativo, como eu disse, muitas vezes quando nós trabalhamos, quando nós exercemos nossas funções na gestão pública com profissionais de certa forma que executam bem o controle, às vezes a nossa impressão é de que é algo extremamente negativo, extremamente ruim. Vocês já ouviram falar, né? Ah, como fulano, ciclano é controlador. Mas nesse caso, se e em si, utilizando verdadeiramente essa etapa controle de forma real, racional, utilizando sistemas de informação para o processo de tomada de decisões efetivo e assertivo, pode e é algo extremamente positivo. Então, o controle, nós precisamos alavancar nossa mentalidade, né, em relação ao controle e começar a percebê-lo como um processo, como uma etapa dentro do ciclo fundamental de extrema aprendizagem, de extrema relevância para aplicação, não apenas reflexão. Né? Não apenas reflexão, porque às vezes a gente reflete demais e não consegue transformar isso em ação. Mas para reflexão, posterior ação, vislumbrando a melhoria contínua, o aprimoramento, o melhoramento e aplicando novamente nas próximas etapas do ciclo, nas próximas operações, nas próximas execuções, nas próximas atividades, na ponta. Desta forma, eu liberei para vocês já está liberado o fórum de número 2. E o fórum de número 2 é um fórum muito bacana e que, como eu disse, né, eu me utilizei aí corajosamente, na verdade, do material também, da parte número 1, porque eles são complementares, né? O controle ele está dentro do ciclo PEAC. E aí eu te faço uma pergunta, né? E aí passando já as orientações para vocês para a gente participar da atividade interativa. Olha só, após a leitura das páginas do caderno didático da semana 2, e após também esse momento de exposição dialogada em que eu trouxe para vocês, de uma forma bem objetiva, a função do controle operacional e a utilização disso, principalmente, galera, objetivando a parte prática, o teor prático, porque nós temos um teor legal. Nós temos um teor legislativo, mas é importante para você, quanto gestor público, conseguir traduzir isso para a sua operação, para a sua atividade laboral, para o seu dia a dia. Então, tomando posse da leitura do caderno didático e tomando posse desse momento de exposição dialogada, iremos complementar daqui a pouquinho com a atividade interativa. Eu te digo o seguinte, poste aqui no fórum a sua visão acerca da possibilidade, né? Então, você vai falar, é possível? Sim ou não? Ou depende? E por quê?
né? Você precisa justificar também a sua resposta. E eu te pergunto se é possível ter, em uma gestão pública, um ciclo de gestão PEAC para gestão de políticas públicas, outro ciclo para a gestão de planos e programas e ainda outro ciclo para a gestão das ações operacionais. Então, nós estamos falando dessa temática desde a aula passada e eu te peço assim, ó, exponha a sua opinião. Traga à tona para a gente o que você acredita. É possível? Sim? Não? Depende? Mas por quê? Né? Qual a sua visão a partir de todo esse momento em relação ao ciclo PEAC e se existe essa possibilidade dessa aplicação nas esferas das políticas públicas, nas esferas, dos planos e programas e também nas ações operacionais. Prof, o que você vai avaliar, né? Olha só, o que eu vou avaliar. Assim como no fórum anterior, vou mostrar para vocês aqui os critérios, né, de avaliação. Critérios de avaliação são os mesmos, né? A participação no fórum efetiva. O que é uma participação ativa? É você interagir, né? Você interagir ali 1, 2, 3 vezes, respondendo efetivamente ao que está o conteúdo, a proposta, a pergunta, a indagação, a interrogação feita no fórum. Carol, mas é a minha visão. Sim, responda com coerência, pertinência, coesão, a partir das exposições dialogadas que estamos fazendo e a partir do material do caderno didático. Também, outro critério de avaliação, critério de número 2, a participação no fórum, comentando, né, as postagens dos colegas também, com respeito, coerência, coesão, a fim de enriquecer a interação. Esse processo vocês já conhecem, já estão nesse momento, né, de interação há um tempo, e a presença ativa e efetiva nos fóruns. Bom, de uma forma geral, é isso que eu também irei avaliar. Estaremos avaliando nesse fórum de número 2. Queridíssimos, alguma dúvida, alguma ponderação em relação à exposição dialogada acerca da finalização do capítulo 1 e o capítulo 2 e também das páginas que compreende as páginas 40 a 68? Caso hajam dúvidas, eu vou pedir para você aguentar a ansiedade aí. Eu estou vendo, Alessandra, está todo mundo querendo comentar. Mas eu vou pedir para você aguentar a ansiedade, porque nós vamos fazer agora uma atividade interativa. Como assim, prof? Eu vou te explicar. Olha só, eu vou disponibilizar aqui no chat um link, perfeito? Você vai clicar no link do chat e vai aparecer uma caixa de perguntas para você, uma caixa da pergunta do mistério da noite, gente. Vocês não têm noção. Então, deixa eu compartilhar o link aqui, só um instante, tá? Esse link é da atividade interativa, viu, gente? Não é o link da chamada, não. Estou postando aqui. Já está disponível no chat. Acabei de postar, vou postar de novo. Postar mais 2 vezes aqui no chat. Já está disponível no chat esse link. Você vai clicar nesse link, por gentileza. Clique no link, por favor. E vai aparecer para você uma caixa com uma pergunta que é a seguinte: defina controle com uma palavra, né? Para você, diante dessa exposição, diante das ponderações que nós trabalhamos hoje, eu quero saber o que você compreendeu. Pode ser importância, pode ser a relevância. Prof, eu entendo que existe uma palavra X, uma representação X acerca de controle. Então, traga para a gente, coloque aí, por gentileza, clica no link e coloque em uma palavra. Pode mandar mais de uma palavra, prof? Pode mandar, gente. Não tem problema, tá? Vai mandando a palavra, depois mande outra. O que é controle para você? Eu vou projetar aqui na tela. Conto com a participação de vocês. Estou projetando agora. Vai aparecer para vocês também na tela a perguntinha. Já vai aparecer, só um instante, está carregando. E olha que legal. Olha que bacana. Eu vou aumentar aqui a minha tela para favorecer a visualização de vocês. Podem mandando aí, tá? Defina controle para a gente aí com uma palavra.
Estou aguardando vocês. Podem ir mandando aí o que é controle para vocês, né? Diante do que falamos, diante do que eu apresentei, diante do material didático, diante da vivência de vocês, diante das experiências de vocês. Defina controle, pode mandar mais de uma palavra, fique à vontade. Aqueles que ainda não entraram, o link está no chat. Clica no link, vai aparecer uma caixinha, você vai definir em uma palavra o que é controle para você. Fique à vontade, vou te aguardar. Mais alguns minutinhos para vocês, tá? Podem ir colocando. Está na minha tela. Percebam que aqui nós estamos construindo, fazendo o construto de um conceito. Juntos, né? Olha a autonomia e o protagonismo de vocês nesse momento. Estamos construindo a partir do que está na tela, e eu vou falar daqui a pouquinho, esse conceito de controle, ou o seu entendimento, a sua vivência. Olha como a sua participação é importante. Olhe para a telinha e perceba o seu construto, o construto dessa turma acerca da função, da etapa controle, quando falamos do ciclo PEAC, quando falamos da importância, quando falamos da vivência, quando falamos da relevância. Podem ir colocando mais 2 minutinhos para vocês. Podem ir mandando aí. Já temos muitas coisas boas, muitas palavras bacanas. Olha só. Muito legal. Podem ir colocando, tá? Aguardando vocês. Aqueles que ainda não acessaram, o link está no chat. O link ficará também disponível, né? Eu vou deixar a nuvem disponível para vocês a partir desse link, para que vocês depois acompanhem aí, né? E percebam essa construção, esse protagonismo, essa autonomia de vocês nesse processo de ensino-aprendizagem. Podem ir colocando, vou aguardar mais 1 minuto. Mais 1 minuto e eu vou prosseguir, tá? Com o aprendizado a partir dessa nuvem de palavras. Olha só, muita gente, muita interação. Nós temos até agora 24 participantes dentro da nuvem de palavras. Podem colocando. Estamos encerrando esse momento de nuvem. E olha só, estou projetando aqui para vocês, e olha que interessante. Olhem a construção, o construto de vocês a partir do que exploramos nesse momento específico da aula de hoje, da aula de número 2, da disciplina de gestão operacional. Olha só o que colocaram, monitoramento. Controle é monitoramento, gente? Controle é fiscalização? Controle é inspeção? Olha só, controle é confiança. Será que a confiança interfere nesse processo de aceitação, né, do exercimento do controle por um gestor público, você estando na ponta em uma atividade operacional, na execução? Será que a confiança contribui para que enxerguemos aí o controle como algo positivo e não negativo, como comumente é difundido controle? Será que o controle é aprendizado? Gostei. Percebi que vocês estavam ligadinhos, colados com a prova aqui, né? Falei muito de aprendizado hoje. O que define muito essa etapa de controle é o aprendizado. E a partir de então, ações preventivas, né? Nós temos a ordem. Será que a ordem tem a ver com controle? Será que o controle ele é necessário? Olha que palavra legal. Necessário. Será que o controle é necessário? Será que o controle tem a ver com qualidade? Falamos também, né, a respeito do ciclo PEAC, que representa esse objetivo a partir da inspiração PDCA, esse construto, essa construção, esse objetivo que é a melhoria contínua, desculpe. Será que também, olha outra palavra legal, monitoramento, domínio. Será que para exercer controle é importante ter domínio?
das outras etapas do ciclo PEAC? Com toda certeza. Gostei muito também dessa palavra. Gestão, né? Gestão, estamos falando de gestão. Essa pós-graduação objetiva aí o melhoramento gerencial daquele que exerce essa função na prestação do serviço público, dentro da esfera pública. Olha outra palavra legal, atitude, muito bacana. Falamos que, para além do controle, né, não é apenas refletir, mas a partir desse momento de controle, tomar, então, atitudes corretivas, traçar um plano de ação, de melhoramento, de aprendizado, de aprimoramento para o próximo ciclo, para a próxima entrega, para a próxima execução, para a próxima proposta, para o próximo programa, para a próxima rodada do ciclo PEAC. Olha que legal também, assertividade. O que é ser assertivo? É ser eficaz, é ser resolutivo, é alcançar resultado, né? É ser objetivo, efetivo. Assertividade tem a ver também com controle. Falamos de assertividade. Olha que legal, gerenciamento, gestão, né? Resultados, falamos de resultados. Falamos de futuro. Falamos de futuro, gente, quando a gente fala de controle, estamos falando de futuro? Estamos falando da execução das próximas fases, das próximas rodadas de ciclo, do próximo planejamento, do próximo programa, do próximo projeto. Vamos falar de projeto também nessa disciplina que é gestão operacional. Olha que legal, estratégia. Outra palavra, falamos de estratégia? Falei muitas vezes sobre ser estratégico quando o assunto é controle. Por quê? Gente, utilizar-se do controle de forma estratégica é buscar esse aprendizado, estar aberto para esse aprendizado, é buscar esse melhoramento. Muitas palavras legais. Deixa eu ver o que mais. Disciplina. Disciplina. Se falamos de controle, estamos falando também de disciplina. O que é disciplina nesse caso, né, gente? É a execução do controle. É, na verdade, a execução do ciclo e a absorção desse aprendizado. Quando a gente fala de disciplina, nós estamos falando de seguir um caminho, de seguir um protocolo, de seguir um processo. Autonomia, alguém colocou aí, autonomia, tá bem aqui, ó, autonomia. Olha só, quando eu falo de controle, eu estou falando também de autonomia. É assumir essa responsabilidade de ser um executor do controle. Não é ser um controlador chato. É diferente, né, gente? Totalmente diferente. É executar com autonomia esse comportamento autônomo a função, a etapa controle. Nós temos outras palavras, seguir, proposta de governança, correção, ações corretivas, né? Acompanhar, verificar as ações a serem resolvidas. Nós temos, deixa eu ver o que mais, tem mais alguma palavra diferente aqui para a gente falar um pouquinho. Procedimento, disciplina, procedimento, autonomia, controle, tem tudo a ver com acompanhamento. Também, né, tem a ver com tranquilidade. Eu gostei dessa palavra. Alguém colocou aí tranquilidade, paz de espírito, né, gente? É aquela questão, né, da autonomia. Você sabe o que você tem que fazer e você desenvolve esse protagonismo e executa com tranquilidade, com mindset aberto, essa função controle. Deixa eu ver se tem mais alguma palavrinha aqui. Acompanhamento social, importante. Nós falamos do controle social, essa transparência nessa prestação de contas, né? Nós falamos dessa expressão que traz para a gente o accountability, de certa forma, traz para a gente essa transparência, essa ética, né? Essa veracidade ao repassar essas informações. A ética e a transparência de uma forma geral. Domínio também. E assim eu quero mostrar para vocês, eu estou encerrando esse momento de atividade interativa. Eu quero mostrar para vocês o que foi formado na tela por vocês, né? A partir dessa atividade, nós conseguimos fazer uma síntese e um construto, nós construímos aqui agora.
a partir dessa nuvem de palavras que está aparecendo para vocês, com a interação de vocês, o protagonismo de vocês, nós construímos, a partir das vivências, das experimentações, dessa nossa troca aqui, essa nuvem de palavras. Então, palmas para vocês. Olha só, eu vou fechar aqui a nossa nuvem, tá? Tem uma galera colocando mais coisa aí, resultado. Quem quiser tirar uma fotinha, eu vou abrir aqui. Quem quiser printar a tela, tirar uma foto, postar nas redes sociais, fique à vontade, viu? A sua construção, o seu resultado, o resultado da equipe, o resultado coletivo da equipe, não da turma, né? Está aqui na tela, dentro dessa ótica do que foi trabalhado hoje. Deixei aí para vocês tirarem foto, printarem, caso queiram. E vou fechar a nossa nuvem aqui agora. E vou voltar para o nosso momento aí de conversação, de troca, né, Alessandro? E aí, queridíssimos, agora eu vou passar a palavra para vocês. Falei demais, né? Tá ótimo, Carol. Então, abrir espaço para o pessoal. A dinâmica foi bem bacana. Quer dizer, possibilita esse movimento aí, literalmente online. A tempestade de ideias virtual. Bacana a iniciativa, parabéns. Tá? Acho que o pessoal, pelo feedback ali, gostaram bastante. Alguém estava caçando um link ali. O próximo, eu não quis misturar o link da lista de presença com o seu, porque senão alguém poderia colocar, né, as palavras lá na lista de presença. Seriam bem-vindas também. Mas é isso, eu achei muito bacana. Eu acho que dentro da perspectiva que você colocou, dos tipos de controle, né, que são aqueles controles exercidos pelo judiciário, pelas leis, eu acho que o controle que está mais próximo de nós aqui, do ambiente que a gente está, dos nossos alunos, que são trabalhadores da educação, é justamente o controle processual, é o controle dos processos, que tanto o professor quanto o técnico administrativo, ele lida a todo momento com esse controle processual. E aí, só para colocar aí, não é para colocar pilha, mas colocar para a gente pensar, quer dizer, nós, no papel de servidores públicos e trabalhadores da administração pública, nós somos burocratas, no sentido de Weber, de organização, de controle. Então, assim, não é o sentido pejorativo do burocrata que emperra o processo. Por isso que o controle processual bem feito e bem executado dentro, respeitando os outros controles, que é o controle legislativo e o controle judiciário, ele se torna algo que a população percebe como organizado e controlado. Então, é só para ampliar essa discussão e colocar isso aí. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você é um burocrata. Dentro do sentido clássico da palavra de Weber, burocracia significa organização, significa controle, e num sentido mais amplo significa eficiência dentro da teoria weberiana. É só isso aí que eu queria estar colocando e abrir aí para o pessoal que quiser. Ainda temos alguns minutos aí, quem quiser participar, fique à vontade e postarei a lista de presença agora. Esse controle, ele é necessário, né? Alguém colocou lá, né, Alessandro, na nuvem de palavras, que é algo necessário e realmente, né, em se tratando aí desse controle social, daquilo que vai ser entregue, o resultado entregue para o beneficiário, e é o que vocês, né, nós da educação fazemos muito bem, é algo fundamental. Eu estou vendo uma galera aqui colocando algumas perspectivas, né, alguns feedbacks, a questão da lista, colocaram aqui o monitoramento, né, que é importante. Isso, Mário, fiz uma tempestade cerebral, uma nuvem de palavras com vocês. Que bom que você gostou. Poliana, obrigada aí. Renata, obrigada. Que bom que vocês gostaram. O Alessandro acabou de postar a lista de presença, viu, gente, aqui no chat. Ele postou agora para não confundir com o link da nuvem de palavras. Estamos abertos às discussões ainda. Obrigada, Juliana. Ela disse que a aula foi maravilhosa. Muito obrigada. Mariane também. Obrigada. Que bom que deu para vocês entenderem o objetivo, né,
dessa construção interativa, dessa interação, desse dinamismo e esse protagonismo de vocês, porque ser gestor é ser protagonista, ser gestor é ser autônomo, né? É assumir essa responsabilidade, essa autonomia para exercer e executar efetivamente o controle. Leonardo disse que essa interação e dinâmica é interessante. André disse que gostou da aula de hoje. Que bom, André. Fico feliz com o retorno, com o feedback. Elma disse que gostou da nuvem. Que bom, Elma. Bacana. Mônica agradeceu aqui. Eu que agradeço. Me sinto honrada com a presença de vocês verdadeiramente. O link da lista. Não é o link? Deixa eu ver, gente. Tá o mesmo da nuvem? Já corrigi aqui, porque foi um problema de Ctrl+C, Ctrl+V. Alguém eu tô bem aqui. da nuvem e vai. Alessandra, eu tô Tá bem corrigido aí. Esse link Acompanhe. também a gente coloca na sala virtual, porque se o pessoal não conseguir acompanhar no chat aqui, fica disponível para eles lá. Bacana, pessoal falando, Magna achou a aula interessante, Nick disse que a interação foi boa. Que bom, Paula, que você gostou da dinâmica e gostou da aula. Vamos seguindo aí, temos mais algumas ponderações para hoje, algum adendo, algum exemplo que queiram compartilhar de exercimento e execução de controle? Eu que agradeço, Carla. É um prazer, é uma honra estar com vocês. Bom, muitos agradecimentos aí no chat aí, Carol. A gente deixa aberto aí para mais alguém participar. Caso contrário, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento, mas foi uma excelente aula. Espero que, aliás, os alunos certamente gostaram, tá? Te agradeço pelo empenho, pela dedicação e aguardando aí a próxima aula na semana que vem. A gente está junto. Os alunos ficam com a gente aqui para mais uma aula no dia de hoje. Esse período a gente está com 2 disciplinas rodando no mesmo dia, tá? Mas no mais, eu te agradecer, a gente fica aqui à disposição, tá? E os alunos continuam vão para um breve intervalo, uma água, e retornaremos aí às 21h10 com a disciplina Redes em Ambientes Corporativos, com o professor Marcos, tá? Uma boa noite, muito obrigado e até a próxima. Poliana falou o seguinte, fez uma perguntinha aqui, Alessandro. Sim, pode ficar à vontade. Sobre a atividade aplicada, em que eu falo sobre alguns sistemas, né? Eu solicito aí uma pesquisa acerca de CIAF, CIAFEM e SIGPLAN. Nós vamos tratar desse assunto, muito provavelmente, da aula da semana que vem para a última aula. Viu, Poliana? Beleza? Eu que agradeço, queridos. Excelente noite a todos. Um abraço forte e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.